Olá, eu sou Thaís Rocha e está começando mais um episódio do Colin Quem Entende, o podcast onde eu converso com especialistas convidados e a gente compartilha reflexões, ferramentas e experiências para tornar a jornada universitária mais leve, consciente e cheia de sentido. Porque entender é o primeiro passo para transformar. Preparado para enxergar o lado invisível da vida acadêmica? Então cola com a gente! Então, Helena, de que maneira as pessoas que convivem dentro de um ambiente universitário, professores, alunos, funcionários, né, podem contribuir de forma ativa para que esse ambiente ele seja o mais saudável e acolhedor possível? Volto a dizer, quebrando o tabu, fazendo universidades têm murais espalhados por tudo que é lugar, né? Tem paredes espalhadas por tudo que é lugar. Tem vários espaços aonde circulam alunos, público em geral, né? Aonde faz várias coisas. Então, pequenas frases de impacto, né? Pequenas momentos acolhedores, isso faz uma diferença muito grande em quebrar o tabu e mostrar aonde você pode se dirigir, né? Mostrar que aquilo ali é um respeito a você. Na hora que você tem um fracasso acadêmico, que muitas vezes você se compara o tempo inteiro com o outro, né? Na hora que você está passando por uma coisa que muitas vezes todo mundo banaliza, que é o término de um relacionamento. E eu costumo dizer que término de relacionamento dói em qualquer idade. Porque o relacionamento é que nem um emprego perfeito. Ninguém casa achando que vai se separar amanhã. Ninguém namora achando que vai terminar daqui a um mês. Ninguém ama alguém achando que a paixão e o amor têm prazo de validade. A gente sempre, não é a síndrome do príncipe encantado nem da Cinderela, mas a gente entra nos relacionamentos, a gente entra de cabeça, a gente entra tentando acertar. E quando alguma coisa foge do nosso controle, isso gera uma sensação de fracasso muito grande. Então, a gente também precisa entender que a gente não é perfeito e tem que ter espaço. Então, eu volto a falar, conversar em vários âmbitos, em âmbitos de alunos, como também conversar entre os próprios professores. Os professores se reúnem, existem núcleos docentes, existem salas onde os professores tomam o seu café. Então, pequenas campanhas, trazer profissionais gabaritados, é, que possam falar sobre isso, e muito cuidado também, porque existe um estigma muito grande entre em relação ao psicólogo e ao psiquiatra, né? E até mesmo o assistente social, né? Porque essas profissões, elas são profissões que também muitas vezes são ligadas a doenças, né? Então, nossa, se eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar porque eu sou fraco, porque eu não dou conta de mim. Então, a gente também vai muitas vezes com a resistência àquilo, com medo de aparecer, com medo de ser frágil. Durante muitos anos eu montei um setor muito importante, como eu já falei aqui, numa instituição muito importante, e a gente percebia que a gente tinha que encontrar formas para que o aluno fosse lá sem achar que ir lá procurar a gente era sinal de fraqueza dele. Porque os próprios colegas diziam, e se você vai para o núcleo de apoio, você está precisando, ou é porque você não sabe estudar, ou é porque você está deprimido, ou é porque você está mal. O próprio professor, muitas vezes, tinha uma resistência de chegar para trazer alguma palavra, alguma coisa. Então, como é que a gente pode trabalhar de forma prática dentro de um ambiente universitário? Né? É com campanhas mesmo, com cartazes, com discussões. Não é o tempo inteiro falando sobre isso, não. Essa é a melhor maneira de você poder melhorar o clima e principalmente de confiança, né? De confiança. Eu acho que é uma coisa que. E estar atento, atento a tudo, né? Tirar, eu acho que está ali sempre tendo e tem em qualquer ambiente, né? Medidas que também possam, assim, medidas físicas, medidas que você pode ali chegar junto a um grupo que de repente está ali um pouco mais vulnerável e saber como chegar.
Eu acho que é discutindo, discutindo. Eu sou a favor dessa discussão e acho que o caminho é esse. E muita leitura também, né? Muito exemplo, muito compartilhar histórias. Isso que você faz no canal é fantástico. Quando você me convidou, eu comecei a assistir e até aprendi muita coisa de medicina veterinária ouvindo você falar. Quando você traz pessoas para compartilhar o que que essas pessoas vêm fazer. Elas vão trazer receitas? Não, elas compartilham experiência, né? Compartilham experiência e mostram para quem está ouvindo essas experiências muitas vezes quebram tabus, quebram mitos, né? E que todo mundo passa. Faz parte do cotidiano, né? Então eu acho que isso é importante. O autoconhecimento, ele é o fruto de qualquer equilíbrio para a sua saúde mental. É você se conhecer e se respeitar, né? E se respeitar. É interessante porque se a gente traçar um paralelo, ninguém tem vergonha de chegar no ambiente e dizer que é diabético, Não. dizer que é cardiopata, dizer que toma medicação para pressão todos os dias e vai ter que continuar tomando, né, enquanto estiver vivo. Mas as pessoas têm medo de abrir os desafios, psicológicos mesmo, né, mentais que elas passam. Então, assim, se a gente naturaliza questões de saúde física, por que não entender que as questões de saúde mental também estão presentes, né? Todo mundo tem algo a trabalhar, todo mundo tem algo a rever, todo mundo tem algo a ressignificar. E eu acho que é muito interessante isso, né? Da gente aproveitar o mês de setembro para trazer esse assunto e ir desmistificando esses desafios que todo mundo passa, né? Acho que não tem, nesse aspecto, não existe ninguém tão especial que não tenha nada, né, que seja desafiador em termos de saúde mental. E tem questões que são, de fato, momentâneas ali, mas durante o processo, enquanto você está passando por aquilo, é muito difícil, né? Acho que como toda dor, inclusive física, é aquela questão, né? Você acorda com dor de cabeça, você não sabe, não lembra o que que é não ter dor de cabeça. Enquanto a dor de cabeça não passa, a única coisa que você sabe é que está incomodando, você sabe que você tem cabeça. Quando você termina um relacionamento, quando você tem a morte de um familiar, um ente querido, às vezes até um pet mesmo, enquanto a gente não consegue processar aquele luto, a sensação que você tem é que a sua vida se resume àquilo, até que você encontra outras formas e outras maneiras de superar e de seguir em frente. Então, assim, eu acho que se a gente traçar esse paralelo, né, entre saúde física e saúde mental, tudo caminha muito junto, né? E a gente precisa quebrar esse tabu de fato. Você trouxe uma coisa muito interessante, mas hoje menos, mas até uns anos atrás, você entrar numa farmácia, numa drogaria, para comprar um antidepressivo, até as próprias pessoas que te atendiam na farmácia já te olhavam de uma maneira diferente. Hoje não. Você repara que hoje as pessoas já te acolhem. Elas tratam aquilo com naturalidade. A dor de cabeça, quando a gente tem e incomoda, a gente não tem vergonha de dizer, mas a gente tem vergonha de falar sobre a dor da alma. E a dor da alma, ela é de cada um, né? Você trouxe aqui, né, a morte de um ente querido, a morte de um pet, né? O quanto isso é importante, a morte, a perda de um objeto que você tem um significado muito grande, né? Às vezes um cordãozinho, uma medalhinha, um papelzinho que você guarda desde quando você tinha 5 anos de idade e de repente aquilo numa mudança ou você perdeu a sua bolsa, aquilo some. E aquilo tem um simbolismo para você muito grande e que é banalizado pelas pessoas. Então eu acho sim que essa questão de você, cada um reage o luto e a perda de uma forma. Mas eu acho que para você se curar dessa perda e essa perda virar saudade, né? Virar aquela coisa que você se pega lembrando e diz: ai, meu Deus, que saudade daquela pessoa, ou daquele pet, ou daquele objeto. Mas você já tem uma saudade sem uma carga de sofrimento muito grande. Então eu costumo sempre colocar que a melhor, apesar de tem pessoas que perdem e a partir de amanhã já desfaz tudo, nunca mais fala naquela pessoa e já parte para outras questões, eu acho que a melhor maneira de você curar a sua dor é falando sobre ela. Por isso que falar é a melhor solução. E tem pessoas que levam pouquíssimo tempo,
para lidar com isso, como tem pessoas que levam anos e anos, né? E não precisa ganhar o rótulo de que é uma pessoa deprimida, de que é. Porque a pessoa, o ser humano é único. E a gente tem que aprender a gostar, porque a gente tem aqui essa vida. Tem vários estudos aí que mostram até outras vidas, mas ninguém voltou ainda para contar, né? Então a gente tem que dizer o seguinte: tem que aproveitar a vida agora. Então viver é importante, vale a pena viver, vale a pena acertar, errar, cair, levantar. Não tem que ter vergonha disso. Então discute, abre espaço, acolhe, porque esse é o caminho. Esse foi o Colin Quem Entende. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas e ajude a espalhar essa rede de apoio acadêmico. Acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!